Estou fazendo uma breve explanação aqui no Museu de Candelária sobre a criação e a evolução da vida até os seres humanos. Então, lá em Gênesis 1 a gente vê fogo, escuridão, vulcão, fogo, escuridão. Ainda o planeta dava informação, não existia vida. Dessa formação surge uma pré-atmosfera, né? Vamos fazer saltado no tempo, porque a ciência é muito técnica, então não vamos entrar em muitos termos técnicos, mas surge uma chuva primitiva, começa a escorrer por esse minério e começa a empoçar onde hoje a gente chama de oceanos, né? E o oceano é salgado por causa dos sais minerais que a chuva escorreu e levou. Esses oceanos vão formar algumas sopas biológicas muito mistas, cheia de animais no período cambriano, que é o maior período de vida na Terra, que só existia vida no mar, micro-organismos, como esponjas marinhas, estrelas do mar. Desse período, a evolução começa a transformar algumas espécimes mais calcificadas com exoesqueletos, esqueletos feitos de cálcio, e dessa evolução surgem os peixes. Então começam a surgir colunas vertebrais e os peixes começam a nadar no oceano, e alguns dos peixes que a gente tem hoje caminham no barro, outros voam também, e esses peixes que voam começam a evoluir, os peixes e continuam no mar, mas os que caminham no barro começam a evoluir e botar ovo do lado de fora da água também. Em algum momento a calcificação dos oceanos começa a fazer com que algumas espécies comecem a colocar ovo, a miniota com casca, com uma casca que ele conseguisse respirar, mas que não perdesse o líquido, né? Esse animal aqui ele está só figurativo, tá, gente? Não era assim que não era esse animal que nascia aqui ainda. Mas quando esses animais, tipo o sapo, que precisa botar um ovo no lugar com água, começa a botar o ovo e a evolução começa a fazer com que a casca rígida faça com que isso ecluda na Terra, os animais que nascem na Terra ganham o mundo. Então esses animais vão evoluir e a gente vai ter o período Permiano. Esse período é um período que vários animais estavam surgindo como anfíbios e répteis, começando a se diversificar em espécies diferentes. Quando é uma mudança muito drástica, a evolução modifica muito rápido os animais. Quando está estabilizado, continua evoluindo, só que aí são espécies que se diferenciam em pequenas diferenças, mas que vão se diversificando muito. Como os cachorros, hoje que a gente tem muitas raças, e antigamente era uma só. Depois do Permiano, tem uma grande extinção em massa, que vai fazer com que o planeta passe por uma grande mudança há 252 milhões de anos atrás. 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres pereceram nessa extinção. Só que alguns animais do Permiano resistiram e se adaptaram a essa mudança. E essa mudança começa então o período que a gente tem em Candelária, que é o período Triássico no andar ladiniano, onde a gente tinha animais de 237 milhões de anos, que ainda não são dinossauros, mas se variam em vários tipos de espécies. A gente tem depois uma pequena extinção que leva para o andar carniano, do Triássico ainda. A gente também tem animais aqui em Candelária, que compõem grande parte do nosso acervo de réplicas. E a gente tem o andar noriano, que também tem alguns animais que a gente encontra aqui em Candelária. Então, se a gente olhar para o lado aqui, a gente vai ver que lá começam os animais, lá nas réplicas, eles vêm fazendo uma volta, passando por todas as réplicas aqui. Isso tudo representa esses três andares que a gente mostrou agora na mesa. E a partir daquele ponto ali, a gente tem então os dinossauros. Os animais que tinham antes do andar noriano ainda não eram considerados dinossauros porque eram espécies que estavam em evolução. Bom, termina o período Triássico com uma grande extinção. Os animais que sobrevivem daqui se adaptam e entram no período Jurássico, que é o período que teve maior diversificação de espécies e elas começaram a crescer e evoluir em várias espécies, várias classes dentro das espécies. No final do Jurássico, então a gente entra no Cretáceo, depois de uma mini-era do gelo, e esses animais do Cretáceo então têm muito oxigênio e acabam crescendo e virando aqueles animais que a gente vê no filme do Jurassic Park.
No final do Cretáceo, a gente tem um evento que dá uma mudança no planeta, mas agora não é por vulcão ou por mudança geofísica ou eletromagnética. A gente tem então um meteoro que atinge a Terra. Esse meteoro desestabiliza o planeta, igual todas as outras grandes extinções, fazendo com que o planeta trema violentamente, todos os vulcões explodam, tapa de cinza, tsunamis gigantescos de 200 metros destroem a Terra e poucos animais sobrevivem. E no final desse período, quem sobrevive é um cara que surgiu no início do Triássico, o Sinodonte, que é um animal pequeno que vai dar origem aos mamíferos. E esse animal pequeno, quando ele sai da toca, que ele aprendeu a viver em toca para fugir de todos os outros dinossauros, quando ele sai da toca, depois da explosão lá em cima da montanha onde ele vivia, ele sai para fora e não tem mais os animais grandes que viviam na atmosfera, porque a atmosfera não resistiu por muito tempo de maneira que a vida sobrevivesse. Mas ele que sobreviveu, de 65 milhões de anos até o dia de hoje, ele evoluiu até nós, mamíferos, que estamos representados pela evolução e pela cadeia evolutiva. Então, de 65 milhões de anos para cá, o ser humano está evoluindo. Parece que o planeta ele foi um rascunho de várias espécies, vários tempos, vários dias, vários períodos de evolução, até que chegasse numa obra perfeita que somos nós, os seres humanos. A criação que tem uma conexão direta com o Criador. É muito incrível como a história do estudo da Terra revela a nossa história também. E aqui em Candelária é mais incrível ainda, porque aqui em Candelária é o lugar no planeta que a gente sabe, reconhecido por faculdades internacionais, que tem o maior número de sinodontes, que é justamente aquele bichinho pequenininho que surgiu no início do Triássico, resistiu 150 milhões de anos, para daí a geração que resistiram conseguir sair para fora da Terra e descobrir que a Terra agora era dele, não tinha mais inimigo. E aí a gente tem um quadro lá com a árvore genealógica de todos os sinodontes, que eram animais pequeninos que viviam em tocas, mas que depois que saíram para a Terra evoluíram até a evolução dos humanos, né? Lógico que a evolução dos humanos, aonde o animal começa a pensar e vira um ser com uma conexão divina, é outra história mais filosófica, e a gente pode fazer isso numa outra conversa. Mas para você ter uma noção aqui nessa mesa, né? Toda a evolução do mundo, e nós estamos num pedacinho daqui, né? Pedacinho pequenininho daqui. Pensa evolução... tudo que tinha para trás até se formar isso aí. Se a evolução do mundo a gente fizesse em 7 dias, representasse desde a criação até o dia de hoje, né? Tipo assim, a segunda até o final do domingo, nós, humanos, só vamos aparecer no último minuto de toda semana, todos os dias. Toda semana. A história do humano está no último minuto em comparação com toda a história do planeta. É quase que incompreensível para a gente entender sem ter que fazer um grande estudo de toda a evolução e de como funciona a natureza. Por isso que é sempre uma incógnita, né? Então, tu chegar nisso, a gente estudando sobre a ciência e sobre a evolução dos animais e estudando a evolução exatamente, cada osso, cada dente, cada coisa, como se modificou, a gente começa a ter uma ideia da criação. Mas a criação é tão grande que a gente nunca vai conseguir entender 100% completamente o que ela vai significar e qual o nosso significado. Então, o nosso significado é fazer parte dela. Agora, entender tudo isso aí vai sempre ser na busca, né? E aqui em Candelária, quem buscar vai encontrar aí boas explicações aí também. Comigo, ou com o curador do museu, ou com a Gica, que trabalha aqui, vem para Candelária conhecer o museu. É legal. Candelária.